Um tiro mudou a política brasileira para sempre. Mas você sabe qual foi esse tiro? Não estou falando de um golpe de Estado ou de uma revolução armada. Estou falando de um duelo. Uma cena que parece saída de um filme de faroeste, mas que aconteceu aqui mesmo, no coração da nossa república recém-nascida. No final do século XIX, quando a honra de um homem era defendida com a própria vida, a política brasileira era um campo de batalha literal. De um lado, tínhamos José do Patrocínio, o tigre da abolição, um jornalista e ativista fervoroso, uma das vozes mais poderosas contra a escravidão. Do outro, Pinheiro Machado, um senador gaúcho influente e pragmático, uma figura central no xadrez político da época. Eles eram gigantes de mundos opostos, e o choque entre eles era inevitável. Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos desvendar a história de um dos duelos mais famosos e impactantes do Brasil. Um confronto que expôs as entranhas do poder e as paixões que moldaram nosso país. Se você gosta de mergulhar nas histórias esquecidas que definiram o Brasil, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. A sua participação é fundamental para continuarmos trazendo essas curiosidades incríveis. Então, vamos lá. Para entender por que esses dois homens decidiram arriscar a vida, precisamos voltar um pouco no tempo. A República tinha acabado de nascer, proclamada em 1889. Era um período de imensa turbulência, uma verdadeira panela de pressão. O antigo império havia caído, e agora, diferentes grupos políticos lutavam para definir como seria o novo Brasil. Tínhamos os monarquistas, que ainda sonhavam com a volta do imperador, os republicanos históricos, que queriam um governo civil forte, e os militares, que se sentiam os verdadeiros pais da República e exigiam um papel de destaque. No meio de tudo isso, a imprensa era o grande palco dos debates. E que debates! Os jornais não eram apenas fontes de informação, eram armas. E José do Patrocínio era um mestre em manejá-las. Dono do jornal A Cidade do Rio, Patrocínio era conhecido por sua pena afiada e sua retórica inflamada. Ele era um idealista, um republicano que se decepcionou rapidamente com os rumos que o novo regime tomou, especialmente sob o governo do Marechal Floriano Peixoto, o chamado Marechal de Ferro. Floriano governava com mão de ferro, reprimindo qualquer oposição. Patrocínio, que antes o apoiara, tornou-se um de seus críticos mais ferozes. Ele via no governo de Floriano uma traição aos ideais republicanos de liberdade. E quem era um dos principais pilares de sustentação de Floriano Peixoto no Senado? Exatamente, Pinheiro Machado. Pinheiro Machado era o oposto de Patrocínio. Enquanto Patrocínio era paixão e idealismo, Pinheiro era cálculo e pragmatismo. Ele era um articulador político genial, o homem que fazia as coisas acontecerem nos bastidores. Ele controlava bancadas, negociava apoios e garantia a governabilidade, mesmo que para isso precisasse usar de métodos, digamos, pouco ortodoxos. Para ele, o importante era manter a ordem e a estabilidade da República, mesmo que sob um governo autoritário. Ele via os críticos como Patrocínio como agitadores, sonhadores perigosos, que poderiam levar o país ao caos. O conflito entre eles começou nas páginas dos jornais. Patrocínio atacava Pinheiro Machado e o governo florianista sem dó. As acusações eram pesadas, envolvendo corrupção, tirania e traição. Pinheiro Machado, por sua vez, não era de levar desaforo para casa. Ele e seus aliados respondiam, acusando o Patrocínio de ser um monarquista disfarçado, um vendido, um inimigo da pátria. As palavras foram ficando cada vez mais pesadas, mais pessoais. A honra de ambos foi colocada em jogo. Naquela época, quando a ofensa pública atingia um certo nível, só havia uma maneira de lavar a honra: o duelo. O código de honra era levado muito a sério pela elite da época. Era um conjunto de regras não escritas, herdadas da Europa, que ditava como um cavalheiro deveria se portar. Uma ofensa à honra não era apenas uma ofensa pessoal. Era uma mancha na reputação pública que poderia destruir a carreira e a vida social de um homem. E a única forma de apagar essa mancha
era mostrando coragem, enfrentando o ofensor de arma na mão. Era uma lógica brutal, mas era a lógica daquele tempo. E foi essa lógica que levou José do Patrocínio e Pinheiro Machado ao campo do duelo. A tensão, no Rio de Janeiro, era palpável. Todos sabiam que o confronto era iminente. Os amigos tentaram intervir, buscando uma reconciliação, mas os dois estavam irredutíveis. A honra exigia sangue. O duelo foi marcado para um local afastado, longe dos olhos curiosos da população e da polícia, pois duelar, apesar de socialmente aceito em certos círculos, já era crime previsto no Código Penal. Padrinhos foram escolhidos para cada um dos duelistas. Eles eram os responsáveis por garantir que as regras do duelo fossem seguidas à risca, desde a escolha das armas até a distância entre os atiradores. Tudo era cerimonial. Imagine a cena: uma manhã fria, em um campo isolado. De um lado, José do Patrocínio, o jornalista negro, filho de uma mulher escravizada, que se tornou um dos homens mais eloquentes do Império e da República. Do outro, Pinheiro Machado, o senador gaúcho, o poderoso chefe político. Duas pistolas são carregadas. Os padrinhos medem os passos. 20 passos de distância, uma eternidade. Os duelistas se posicionam. O silêncio é absoluto, quebrado apenas pelo som do vento e pela respiração ofegante das testemunhas. O diretor do duelo dá o sinal. Ambos levantam as armas, miram. O destino da política brasileira, de certa forma, estava suspenso naquele instante. O primeiro a atirar foi Pinheiro Machado. Seu tiro errou o alvo. Agora era a vez de José do Patrocínio. Ele tinha a vida do seu maior adversário político em suas mãos. Ele poderia acabar com tudo ali, naquele momento. Ele mirou. O tempo pareceu parar. E então, algo extraordinário aconteceu. Patrocínio, o tigre da abolição, o homem de palavras ferozes, deliberadamente atirou para o alto. Ele poupou a vida de Pinheiro Machado. Por que ele fez isso? Os relatos dizem que, ao final, ele teria declarado que não queria ser o responsável por privar a pátria de um homem como Pinheiro Machado, por mais que discordasse dele. Foi um gesto de grandeza, um ato que surpreendeu a todos. Ao atirar para o alto, Patrocínio provou sua coragem. Ele não fugiu do duelo, mas também mostrou que seu ideal estava acima da vingança pessoal. A honra foi satisfeita. Os dois homens que momentos antes estavam prontos para se matar, apertaram as mãos. O duelo estava encerrado, mas as consequências políticas daquele dia estavam apenas começando. O episódio não foi apenas um drama pessoal. Ele teve um impacto profundo na política nacional. Primeiro, a imagem de ambos os homens foi transformada. Pinheiro Machado, que estava disposto a matar, saiu com a reputação de um homem duro, implacável. José do Patrocínio, por sua vez, foi visto por alguns como um herói magnânimo, mas por outros como um fraco, um sonhador que perdeu a chance de eliminar um adversário poderoso. Sua influência política, que já vinha diminuindo, sofreu um golpe. Mais importante, o duelo expôs a fragilidade e a barbárie que ainda dominavam a jovem república. Mostrou que por baixo do verniz de civilidade e das discussões parlamentares, o que ainda valia era a lei do mais forte, a força bruta. O episódio gerou um enorme escândalo na imprensa e na sociedade. As pessoas começaram a questionar: que tipo de república é essa? Onde nossos líderes resolvem suas diferenças, como pistoleiros no Velho Oeste. O debate sobre a necessidade de civilizar a política, de substituir a bala pelo voto e pelo diálogo, ganhou força. Curiosamente, o duelo não encerrou a rivalidade entre eles, mas a transformou. Eles nunca se tornaram amigos. Mas o respeito mútuo, nascido naquele campo de honra, mudou a dinâmica. Pinheiro Machado continuou sua ascensão, tornando-se uma das figuras mais poderosas da República Velha, o condestável da República, o homem que fazia e desfazia presidentes. José do Patrocínio, por outro lado, foi se afastando cada vez mais da política da jovem república, dedicando seus últimos anos a outros projetos, como a aviação. Este duelo é uma janela fascinante para um Brasil
que não existe mais. Um país onde a honra era uma questão de vida ou morte, e onde as paixões políticas podiam levar a confrontos armados. É uma história sobre coragem, sobre cálculo, sobre idealismo e sobre as contradições de uma nação em formação. Não foi apenas um confronto entre dois homens, mas um choque entre duas visões de Brasil. O Brasil do idealismo e da retórica, personificado por Patrocínio, e o Brasil do pragmatismo e do poder real, personificado por Pinheiro Machado. E de certa forma, o resultado daquele duelo simbólico antecipou quem dominaria a política brasileira nas décadas seguintes. O Brasil foi por muito tempo moldado não apenas por votos, mas também por balas, reais e simbólicas. E aí, o que você achou dessa história? Você acha que Patrocínio fez certo em atirar para o alto? Ou ele deveria ter eliminado seu adversário? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos adorar saber o que você pensa. E se você conhece outra história incrível como essa, compartilhe com a gente. Não se esqueça de deixar o seu like, se gostou do vídeo, e de se inscrever para não perder nossas próximas viagens pela história do Brasil. Muito obrigado por assistir e até a próxima.